Aleluias, glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. Se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Amém? Estarei lendo aqui na versão NVI da palavra do Senhor, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Meu Deus e meu Pai, fala conosco através da Tua palavra a partir deste momento, ó Deus. Nós louvamos, adoramos, aleluia, ó Deus, nós falamos com o Senhor, meu Pai, aleluia, e nós cremos que o Senhor está aqui nesta noite, que se faz presente, ó Deus, aleluia, ó Deus, e nós cremos no poder que há na Tua palavra, Senhor, na transformação que ela faz nas nossas vidas, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra, meu Deus, aleluia, ó Pai, é conforme ela mesmo diz, ó Deus, é uma espada de dois gumes, ó Pai. Ela corta, ela penetra, meu Deus, e vai até o fundo da alma, do coração, ó Deus, do homem, ó Pai. Aleluia, ó Deus, e nós cremos que ela pode transformar as nossas vidas, ó Deus. Só basta, meu Deus, assim como o salmista declara na palavra do Senhor, guardarmos a Tua palavra em nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti, ó Deus. Aleluia. E ao guardar a Tua palavra em nosso coração, ó Deus, nós temos a certeza de que temos o Senhor dentro de nós. Aleluia. E que não somente nós iremos não pecar, mas iremos viver a Tua palavra na nossa vida, colocar em prática aquilo que nós aprendemos, ó Deus. Aleluia, em nome de Jesus. E que o Senhor venha repreender, meu Deus, a partir deste momento, todo mal, tudo que não agrada o Senhor, tudo aquilo que é impedimento, que é empecilho, tudo aquilo que vem, ó Deus, para tirar a nossa atenção, venha ser queimado, venha cair por terra agora em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia, Jesus. Palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11. Esse capítulo que fala sobre fé, né? É um capítulo que inteiramente, né? Um capítulo inteiro que é dedicado à fé, né? E o versículo 1, ele nos fala o que é a fé, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? E lendo a palavra do Senhor, o Senhor falou ao meu coração através desta palavra, né? Sobre os dias, sobre os tempos em que estamos vivendo, né? Vivemos tempos difíceis, né? Estamos passando por momentos difíceis, cada vez mais, parece mais difíceis os dias, né? Parece que cada vez mais os dias são mais pesados, é como um fardo muito pesado, né? Mas o próprio Jesus fala, ele declara na palavra dele que ele nos ajuda a carregar o nosso fardo, né? Então nós vivemos dias difíceis, de incertezas, nós vemos aí que está, né, acontecendo guerras, crises, né, enganos espirituais, são tantas coisas ao mesmo tempo acontecendo, né?
eu creio que muitas coisas que acontecem hoje já também aconteciam antes, mas os dias que vivemos, nós temos a informação muito rápido. Nós temos a informação muito rápido, porque incertezas, guerras, crises, enganos espirituais, frieza na fé, tudo isso não é de hoje, não é coisa que acontece somente nos nossos dias, já aconteceu desde que Jesus morreu e ressuscitou, desde que a igreja se tornou igreja, né? Essas coisas vêm acontecendo no mundo, né? Tempos difíceis, os próprios discípulos viveram dias difíceis depois, né, da ressurreição de Jesus Cristo. Eles viveram dias difíceis, eles tiveram dias difíceis, eles levaram a palavra do Senhor, pregaram a palavra do Senhor, aquilo que eles aprenderam, eles passaram adiante, mas foram dias difíceis para eles também, porque foram perseguidos, porque foram presos e que perderam as suas vidas, né? Muitos perderam as suas vidas por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, né? Então tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias não é coisas que não são coisas que são novas, mas para nós são as informações, né? A tecnologia faz com que todas essas informações cheguem mais rápido para nós, né? Então, dias difíceis nós vivemos, o país está, né, numa situação difícil, né? Nós vivemos assim uma situação econômica difícil, porque nós trabalhamos, né? Trabalhamos tanto e parece que aquilo que nós ganhamos nunca é o suficiente, né? Para nós sobrevivermos, né, nesses dias. Mas quem é o dono do ouro e o dono da prata é o nosso Senhor, né? Então Ele jamais deixa um justo desamparado. Então nunca vai faltar o que comer na nossa mesa, nunca vai faltar o que vestir. O Senhor sempre vai suprir as nossas necessidades, né? Mas mesmo assim são dias difíceis, porque nós vemos que tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades, né? Muitas pessoas passam por dificuldades, né? E nós, como igreja, nós vemos que essas pessoas precisam de ajuda e nós ajudamos, a nossa igreja que ajuda, né, pessoas que estão passando por dificuldade com cesta básica, né? Então, são dias difíceis sim, que nós estamos vivendo. Incertezas, né? Incertezas, nós não sabemos o que vai acontecer com o nosso país, qual será o futuro, só o Senhor sabe, só Deus sabe, porque Ele conhece, né? Ele conhece o nosso futuro, o futuro de todas as coisas. Então, vivemos incertezas, guerras também, né? Estamos vivendo períodos de muitas guerras aí, né? Crises também, enganos espirituais. Quantos enganos nós vemos aí pela internet afora, quantas pessoas falando bobagens, né? Elas acham que descobriram o mundo e querem revelar o mundo para nós, né? Então nós vivemos dias assim de enganos espirituais também, né? Vemos também muita frieza na fé, pessoas se esfriando, até pessoas próximas a nós mesmos. Nós vemos pessoas, né, com a fé fria. E a gente pensa, meu Deus, será que essas pessoas não estão vendo o que está acontecendo? Será que essas pessoas não percebem que Jesus Cristo ele está próximo de voltar? Parece que essas pessoas elas vivem em uma realidade totalmente diferente da nossa. Parece que não enxergam da mesma forma que nós enxergamos.
né? E são pessoas que estão do nosso lado, próximas a nós. Nós podemos vivenciar, né, essa frieza na vida das pessoas, né? Mas Jesus, ele alertou, né, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, né? O amor de muitos se esfriaria. Mateus 24:12, né? Declara assim, ó, versículo 12 de Mateus 24: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E nós sabemos, né, que com o amor também, né, o esfriamento, né, do amor, a fé também, ela tende a desaparecer, ela tende a se apagar, né? Só que em meio a tudo isso, né, o nosso Deus, Ele nos chama para ter uma fé firme, viva, perseverante até o fim. A própria palavra declara que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos continuar confiando no nosso Senhor e perseverar, né, nesses dias difíceis, dias, né, em que nós estamos passando, né, de incertezas, de crises, de enganos, mas precisamos continuar. E a própria palavra em Hebreus aqui, capítulo 11, né, nos mostra, né, que a fé é a certeza do que esperamos e a convicção do que ainda não vemos, né? Fé é a base que sustenta o crente em meio ao caos, né? Não é emoção, mas confiança sólida no caráter de Deus, né? É uma confiança sólida no caráter de Deus. O nosso Deus, ele é o Deus, né, que fala e acontece. A palavra dele é uma só. Então, se ele falou, aquilo que ele falou vai se cumprir, né? Ele mesmo declara: acaso sou homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa, né? Então, o nosso Deus, ele é um Deus de caráter de uma palavra só, né? Então, devemos confiar nesse Deus, no nosso Deus, né? A fé é provada nos últimos tempos, né? Crises mundiais, perseguições, esfriamento espiritual, doutrinas erradas, tudo isso ataca a nossa fé, né? Jesus, ele perguntou, né, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Isso está escrito em Lucas, capítulo 18, no versículo 8, na parte B do versículo, né? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa pergunta, né, ela ecoa até hoje, né? Como está a sua fé? Como está a minha fé? Como está a nossa fé no nosso Senhor, né? Porque em muitos momentos, no nosso dia a dia, a gente começa a viver no automático às vezes, né? A gente começa a fazer as coisas no automático e às vezes nós nem percebemos as coisas que nós estamos fazendo, né? Às vezes nós fazemos uma coisa, fazemos outra, e às vezes o nosso pensamento começa a focar naquilo ou em outras coisas, e às vezes até nos esquecemos do nosso Senhor por alguns momentos, nos esquecemos de que Ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está no controle de todas as coisas,
E nós não podemos nos esquecer quem é o nosso Deus. Nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Nós não podemos deixar a nossa vida ser guiada pelo automático, mas ser guiada somente por Jesus. Nós precisamos deixar que o Senhor Jesus conduza as nossas vidas. E não ser conduzido por esse dia a dia nosso corrido. E às vezes até nos esquecermos, né, de que Jesus está conosco, está ao nosso lado. Nós servimos, né, a Deus, servimos ao Senhor. Nós temos fé nele, não quer dizer que nós não temos fé. Mas há momentos em que nós nos vemos, às vezes, desanimados, né? Quase sem esperança. Vivemos dias de tantas incertezas que parecemos até perdidos em alguns momentos, né? Nós sabemos o que queremos, sabemos onde queremos chegar, né? Mas parece que tem alguma coisa que paralisa as nossas vidas. Não sei se todos aqui já se sentiram dessa forma. Em alguns momentos nós temos assim, nós temos desejos, nós temos planos, nós sabemos o que fazer, nós sabemos aonde queremos chegar, mas parece que nós não conseguimos sair do lugar. Né? Mas o nosso Senhor, Ele vem, né? Ele vem de encontro às nossas vidas. Ele vem de encontro conosco, né? Como num ato assim milagroso. O Senhor, Ele fala conosco. Fala tão audível aos nossos ouvidos, Ele fala tão forte conosco, né? E Ele mostra que está ao nosso lado, mesmo em silêncio, né? Surge uma certeza no coração, precisamos nos achegar mais a Deus. Nós precisamos nos achegar mais ao nosso Senhor, né? Esta semana eu estava, né, assim, nos últimos dias, assim, eu estava meio que um pouco perdido, assim, né? Eu conheço, né, a palavra do Senhor. Não quer dizer que é falta de fé, que é falta de confiança no Senhor, mas às vezes a gente se sente um pouco desanimado, um pouco perdido. A gente quer chegar em algum lugar, mas não consegue, né? E essa semana, no início da semana, eu indo trabalhar, estava ali dentro do ônibus, e aí eu pego o monotrilho, né? Eu trabalho ali na Praça da Sé, eu pego o ônibus, o fura-fila, né? Ali no terminal Vila Prudente, e ali ele sobe, né? Aquele viaduto, aquela ponte alta ali, vai por cima de tudo ali. A gente consegue ver várias coisas lá embaixo, né? E ali ele estava saindo do terminal e subindo ali o viaduto. E ali tem aquele viaduto que vem da Anhangamelo e vai em direção à Avenida do Estado, né? E aí eu vi um caminhão passando assim, e ali no fundo do caminhão, lá naquela proteção, né, dos pneus, estava escrito assim: tenha fé. E eu senti que Deus estava falando comigo naquele momento. Foi muito forte. Eu senti o Senhor falando claramente comigo: tenha fé. E aí eu fiquei, né, meditando naquilo que o Senhor tinha falado comigo, né? Às vezes nós achamos que as coisas não vão dar certo,
que nós não vamos chegar a lugar nenhum, que não vamos conseguir fazer aquilo que nós queremos fazer. Mas o Senhor, Ele trabalha no tempo dEle, e Ele trabalha da forma que Ele acha que é melhor. Porque às vezes nós achamos que as coisas têm que acontecer na nossa vida no tempo que a gente determinou, do jeito que a gente quer. Mas o Senhor, Ele nos mostra que não é desta forma. Ele só mostra para nós que nós temos que confiar nele. Que nós não devemos deixar de confiar e não deixar de estar perto dele, né? O tempo é de estar perto do Senhor. O tempo é de buscar mais Ele, de estar na presença dEle. Porque os dias que nós vemos que o cumprimento da palavra, nós vemos que a palavra do Senhor está se cumprindo a cada dia, a cada instante. E a palavra declara que a vinda do Senhor Jesus é como um ladrão, é num piscar de olhos, nós não vamos ver nada, nós não vamos nem perceber. Piscou o olho, pronto, acabou. Então o tempo em que nós estamos vivendo, em que nós estamos passando, é tempo de estar perto de Deus. É tempo de buscar a Ele, é tempo de colocar Jesus como prioridade na nossa vida, e as coisas que nós queremos, que nós desejamos, essas coisas têm que ficar em segundo plano. Porque Ele mesmo declara na palavra dEle para que nós venhamos buscar primeiramente o reino dEle e a justiça dEle. As demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida, né? Então, a prioridade na nossa vida é Jesus. Jesus é a prioridade em nossa vida, Ele é a primícia. Quando nós acordamos, Jesus tem que estar no nosso pensamento. Nós temos que sair de casa, aleluias, nós temos que fazer as coisas como se fosse para Ele. O nosso trabalho tem que ser feito como se fosse para Ele. O nosso pensamento não pode, em nenhum momento, deixar de estar no Senhor Jesus. A nossa vida tem que ser baseada em Jesus Cristo. E Tiago, o capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando nos achegamos ao Senhor, Ele se achega a nós. Né? E nós vemos aqui na palavra de Deus exemplos de fé, né? Nós vemos Abraão, nós vimos a pregação aqui, a pregação de domingo, uma palavra gloriosa que o Senhor nos deu, abençoada. Abraão que confiou no Senhor, ele confiou em Deus, em tudo aquilo que o Senhor falou. Ele estava ali numa situação confortável, porque ele estava numa terra que tinha de tudo, uma terra próspera, uma terra abençoada ali, né? Ele estava com seus familiares, com a sua parentela, mas o Senhor pede para que Abraão venha sair do meio de todas essas coisas, desta cidade, do meio dos seus parentes, ali da casa do seu pai. Venha sair do meio dessas coisas, de tudo isso, e ir para um lugar que o Senhor iria mostrar para ele, né? E depois disso tudo, o Senhor promete um filho para ele. E ele esperou, ele confiou. E ele confiou, ele esperou contra a esperança, porque Abraão, ele já estava com uma idade bem avançada para ter um filho, né?
A sua esposa também, Sara, também já estava com uma idade bem avançada para ter um filho, mas eles confiaram. E Deus, né, usa a vida de Abraão como exemplo de fé. Né? Aqui no próprio capítulo 11, né, do livro de Hebreus, vai falar de Abraão como um herói da fé. Né? E o que falar de Noé também, né? Noé creu em Deus, ele confiou em Deus, né? Mesmo nunca tendo visto chuva, ele confiou no Senhor. Ele confiou. Ele passou ali 100 anos da sua vida construindo aquela arca, porque ele confiava em Deus. Né? E isso é a certeza, né, das coisas que nós não vemos. É você fazer confiando em Deus e esperar que as coisas vão acontecer. Um outro exemplo de fé, a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, né, para mim ela é um grande exemplo e sempre fala ao meu coração esta passagem. Né? Não desistiu. Esta mulher não desistiu. Apesar de tudo estar contra ela, né? Tudo estar contra, mas ela não desistiu. E ela confiou na sua cura, ela confiou que se ela tocasse, nem que seja ali nas vestes de Jesus, ela seria curada, né? A palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nesses últimos tempos, né, muitos estão se alimentando daquilo que está na internet. As pessoas, né, elas veem essas pessoas falando e tomam aquilo como uma verdade para as suas vidas, né? E isso é muito perigoso, né? Muito perigoso você, principalmente aquelas pessoas que não têm uma base bíblica, que não têm conhecimento nenhum e confiar em tudo aquilo que é falado na internet, né? Nas redes sociais, né? Mateus capítulo 17, versículo 20, diz assim, vamos... Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome ali, eu estou no meio deles. A melhor forma de se ter confiança em Deus, de aumentar a nossa fé, de ter uma fé fortalecida, é quando nós estamos reunidos, é quando estamos na presença de Deus, quando estamos em comunhão uns com os outros, ouvindo a palavra de Deus. Né? É quando nós nos dedicamos ao Senhor, quando ouvimos a pregação, né? Porque acabamos de ler aqui Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E quando nós estamos reunidos na presença dEle, em comunhão uns com os outros, isso nos fortalece. Porque a presença de Deus se faz presente, porque a palavra dele mesmo declara que onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Então,
não tem como uma pessoa que está em casa, sozinha, mesmo que ela está ali ouvindo um louvor, ouvindo uma pregação, não tem como essa pessoa se fortalecer. Nós precisamos disso aqui, desta reunião e desta união que nós temos. Nós precisamos disso, porque isso fortalece as nossas vidas e faz com que venhamos crer mais no Senhor. Muitas coisas vêm através dessa união, o amor ao próximo, o amor a Deus, vem desta união que nós temos uns com os outros. E tudo isso vem pela palavra de Deus, né? Tudo isso vem pela palavra do Senhor. E para concluir aqui, nos últimos tempos, muitos perderão a fé, né? Mas Deus está nos chamando para permanecer firmes. Nossa esperança não está no mundo, mas em Cristo, né? A fé é a chave para suportarmos os dias maus e permanecermos até o fim, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem a fé, né, sem fé nós não conseguimos avançar, porque o nosso crescimento depende da nossa fé. O nosso avançar, a nossa corrida, a nossa caminhada depende da nossa fé. Nós vamos chegar ao final da nossa caminhada, da nossa corrida, confiando em Deus, né? É confiando nele, porque nós confiamos que Ele está conosco, que Ele está ao nosso lado e que Ele vai nos ajudar a chegar até o fim da nossa corrida, né? Amém?